Um estudo da Fiocruz reforça que a idade das pessoas influencia na eficácia das vacinas contra a Covid-19 fabricadas aqui no Brasil, a Coronavac e o imunizante desenvolvido pela AstraZeneca. Ainda teremos um outro imunizante aqui no Brasil, a Pfizer, mas ainda não está sendo fabricado. Entre os idosos, por exemplo, existe menor eficácia desses dois imunizantes. A pesquisa foi feita ao longo do primeiro semestre com 75 milhões, aliás, de pessoas. E ainda assim, todas as vacinas são seguras, sempre bom reforçar, e oferecem algum tipo de proteção contra casos graves do coronavírus. Nós vamos conversar agora com o coordenador desse estudo, que é o pesquisador Manuel Barral Neto. Manuel, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Domingo. Primeiro, queria perguntar por que existe essa diferença de imunização conforme a idade. A gente vai ficando com o nosso sistema imunológico bem mais fraco, é isso que explica, conforme vamos ficando mais idosos? Bom dia, Luciana. Exatamente, esse é um fenômeno conhecido, a resposta imune vai perdendo um pouco da sua potência e eficiência com o passar da idade. Então, já se sabe, esse é um fenômeno mais ou menos geral, acontece com outras vacinas, é bem marcante também na influenza, na vacina contra a influenza. Então, o que nós fizemos foi justamente delinear bem qual a faixa em que estaria mais com necessidade de eventualmente ter um reforço, né, nessa vacinação. Então, claramente, é um fenômeno conhecido, mas isso varia. Tem algumas vacinas que a queda não é tão marcante. No caso da influenza, vocês sabem que tem que vacinar, inclusive, todo ano, não só por causa disso, mas também por causa da variação do vírus, mas claramente isso também tem uma relação com a idade. Então, primeiro reforçar que as duas vacinas são protetoras, elas realmente levam a proteção seguramente até muito perto de até 79 anos, praticamente todo mundo está protegido, né, com as vacinas e mantém essa proteção. A partir de 80 começa a baixar um pouco e o ponto acima de 90 é a população onde a queda é mais marcante. Então, claramente, é uma decisão acertada de dar uma dose adicional, porque esse público já está com uma queda, esses indivíduos já são com a queda, né, da proteção que a vacina confere. Agora, como esse é um fenômeno biológico, né, os adultos mais idosos têm esse fenômeno conhecidamente, então vale a pena reforçar um ponto importante. Mesmo vacinado, onde há muita transmissão, onde o vírus ainda circula em grande quantidade, com possibilidade de novas variantes, etc., é sempre bom tomar medidas adicionais, não se sentir totalmente protegido com a vacina isoladamente, né? Mesmo vacinado, todo mundo deve tomar cautela nesse período de grande circulação viral, mas principalmente os mais idosos devem restringir circulação, devem usar máscara quando estiverem, né, em ambientes com mais outras pessoas. Então, essas medidas adicionais ajudam a que o vírus não consiga se estabelecer na pessoa. Então, claramente, é necessário, como você falou, as vacinas são seguras, protegem adultos até uma faixa de quase 80 anos com uma certa estabilidade, não há uma perda de proteção até aí. E só a partir de 80 é que a gente vê esse declínio mais claro, e é por isso que esse grupo é o grupo mais a quem a gente se dirige agora no sentido de estimular que mantenha outros cuidados além da vacina, além das duas doses da vacina e agora a terceira, que também tem essa cautela, né, na circulação, no contato com outras pessoas, etc. Agora, doutor, esse estudo, ele diagnosticou que, de fato, as vacinas que são produzidas aqui no Brasil, a Coronavac e a AstraZeneca, têm uma eficácia menor nesse grupo, é isso? Então, aquela tese... aquela tese defendida pelo Ministério da Saúde de oferecer a dose da Pfizer para a dose de reforço, porque tinha esse debate, né, aqui em São Paulo, por exemplo, que a Coronavac poderia ser uma dose de reforço. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Os nossos dados não permitem uma avaliação ainda de realmente como é que seria o melhor esquema primeiro porque não se conhece a terceira dose, mas mesmo a gente tentou até fazer isso com casos em que houve vacinação mista, mas o número é baixo, então não permite uma conclusão que leve a uma recomendação específica. Então, aqui, na ausência assim, de uma evidência, né,
já tendo combinações testadas em grande número de pessoas, a gente deve ir pela plausibilidade de que aquelas vacinas que têm induzido uma resposta mais potente e mais duradoura seriam mais adequadas, principalmente para essa faixa de mais idosos, porque induziriam uma resposta imune mais potente. Mas, como eu disse, é mais pela plausibilidade do que por uma evidência. Claro, o nosso estudo, inclusive, não permite ainda nenhuma conclusão nesse sentido. Doutor, Mas é um estudo nacional, né? Então, assim, a gente está cobrindo todas as regiões do Brasil e com um número muito grande, muito robusto, mostrando claramente que tem esse declínio. Agora, a gente não pode ainda, e tem uma diferença entre as vacinas de proteção, como já é conhecido, esperado, mas nós não temos ainda nenhuma conclusão sobre mistura de vacinas na mesma pessoa. Pois então, doutor, eu ia pegar exatamente, essa pode ser a dúvida do nosso telespectador, que tomou uma vacina ou outra, nós estamos falando da AstraZeneca e da Coronavac. Existiu alguma diferença significativa do comportamento dessas duas vacinas com faixa etária ou é algo desprezível, a diferença entre as duas? Não chega a ser desprezível, mas as duas ficam numa faixa de proteção. Em termos gerais, a gente avaliou proteção contra infecção, contra hospitalização, contra necessidade de UTI e contra óbito. Em geral, a Coronavac está numa faixa de 75% de proteção, até perto de 80 anos, né? E a AstraZeneca está na faixa mais perto de 90% e nas faixas etárias menores até mais de 95%. Então, há uma diferença entre as vacinas, sim, mas mesmo a Coronavac tem uma faixa de proteção bastante satisfatória. Então, não é... O problema realmente é mais a partir de 80 anos. 80 anos a Coronavac já cai para uma faixa de 60% de proteção, enquanto a AstraZeneca mantém perto de 90%. Em 90 anos, a AstraZeneca cai para 60% e a Corona cai mais ainda. Então, essa é a faixa que a gente tem que assim, dedicar toda a atenção e andar rápido com essa vacinação, porque esse grupo já está com maior risco. Né? Sim, então é importante. E principalmente agora que está chegando a Delta e tal, já chegou, aliás, né, está se espalhando. Então, a possibilidade de um avanço maior de novo da epidemia é possível, não sabemos ainda como vai se comportar. Então, é o momento adequado de proteger essa população. Até já deveríamos ter acelerado esse processo. Então, é importante a gente ressaltar, né, doutor, que abaixo dessa faixa etária de 80 anos, todos os imunizantes aprovados pela Anvisa são extremamente eficazes para conter aí o avanço da doença e a pandemia, né? Exato. Então, a gente está, na verdade, frente a um fenômeno biológico conhecido. Os mais idosos têm uma tendência de responder com menor eficiência, o sistema imune já não funciona tão bem. Então, por isso mesmo, quer dizer, eles têm que, primeiro, cumprir a sua vacinação completa, tomar todas as doses que são recomendadas. Agora, no caso, a terceira, né, aqueles que, por acaso, não tenham comparecido para a segunda dose, devem, de qualquer maneira, aparecer para essa. E tomar outros cuidados adicionais. A vacina não vai proteger 100% ninguém, mas nos mais idosos ela protege um pouco menos do que isso, né, do que as outras faixas. Então, é necessário que esse público tenha realmente muito mais cautela do que o público mais jovem, que também precisaria e se beneficiaria de ter um cuidado com isso. Esse seu estudo pode embasar uma mudança de comportamento do próprio Ministério da Saúde, indicação de determinada vacina, imunizante X ou Y, para a faixa etária mais idosa, como acontece já, por exemplo, com os adolescentes que só podem tomar a Pfizer? Exato. No caso dos nossos bancos de dados, né, que a gente analisa, são bancos do Ministério da Saúde que são cedidos para nós sem identificação das pessoas. A gente não sabe exatamente quem é quem, mas tem as informações necessárias para fazer a análise daquela pessoa. Então, e o nosso compromisso é manter periodicamente essa avaliação. Isso não é só um estudo para uma publicação, é mesmo um serviço, né, de saúde pública no sentido de monitorar o que está acontecendo na vida real, quer dizer, nas pessoas que realmente estão sendo vacinadas e com a sua vida ocorre normalmente, não num estudo muito formal, né? É um estudo mais da vida real das pessoas. E isso, então, mostra o quadro que está realmente acontecendo no país. E essa, evidentemente, que nós temos, e o Ministério também já sinalizou isso,
interesse em acompanhar essa evolução de como se passa. Na próxima análise, nós já incluiremos a análise da Pfizer e da Janssen. Então, é um processo de acompanhamento da efetividade das vacinas usadas no Brasil para a orientação de saúde pública, né? É lógico que isso ajuda também outros países, porque como o Brasil tem uma população grande e tem vacinado muita gente, algumas perguntas podem ser respondidas de uma forma mais precisa aqui do que em países com menor população, onde, por exemplo, a população de 90 anos é muito menor do que a nossa, então não tem número de casos suficientes para fazer conclusões. Então, é um estudo que tem importância para outros países, mas principalmente para nós, né, para a orientação da vacinação no Brasil. Doutor, esse fato de que a imunidade da pessoa cai, de que teria necessidade, então, dessa dose de reforço, que agora vai acontecer aí numa faixa etária mais alta primeiro, enfim, acima dos 60 anos vai acontecer em todo mundo, né, a partir da disponibilidade de vacinas. Esse fato faz com que as pessoas que tomaram vacina nessa faixa etária redobrem os cuidados novamente, porque tinha acontecido um certo relaxamento, até de poder encontrar familiares, enfim, de poder ter o mínimo de vida social novamente. Isso é um alerta para que essas pessoas voltem a se recolher de novo? O que o senhor indicaria em relação a isso com a sua experiência? Exato. A questão aí é exatamente essa, de ter cautela, não necessariamente ter um isolamento total, não é o caso, mas as pessoas vacinadas, completamente vacinadas, que obedecem às indicações de vacinação, elas devem continuar tendo cuidado, o uso de máscara quando estiverem em contato com pessoas, né, que não são que circulam mais, etc. Então, e evitar grandes deslocamentos, né? Então, claramente, não é o momento ainda da gente considerar que o risco está baixo, o risco continua alto. Então, toda proteção depende do risco, né? Se a gente não tivesse muito pouco vírus, seria muito difícil encontrar uma carga viral e ter exposição a uma carga viral elevada. Mas como ainda há muita transmissão, e agora com a Delta, se ela realmente acontecer no Brasil, como aconteceu nos outros países, de aumentar muito a infecção e a hospitalização, então o risco vai voltar a crescer bastante e essas pessoas precisam de mais cautela nesse período. Então, é sempre essa combinação de, se a sua proteção não está adequada do ponto de vista biológico do sistema imune, se você não consegue se proteger tão bem, você deve, com mais intensidade, usar outras proteções, né? Deve se valer de outras proteções adicionais, não confiar tanto só na resposta da vacina. Mas elas são eficientes. Eu também devo lembrar que essa dose de reforço não é assim uma falha ou aspecto geral. É algo que acontece com outras vacinas. A vacina de influenza tem que ser tomada todo ano. Então, claro, e tem vacinas que uma vez protegem por praticamente toda a vida. Então, isso depende um pouco da própria resposta imune contra o agente infeccioso. Então, e a gente não sabia, nessa doença que é muito nova, né, tem 1 ano e meio, ou um pouco mais de 1 ano e meio, a gente não sabia exatamente quantas doses seriam necessárias. Agora é que está se determinando qual é o esquema vacinal apropriado a partir dos resultados de vida real. Então, talvez no futuro tenha que ser mesmo já dizer, olha, os idosos vão tomar 3 doses ou 4 doses, e não é uma dose de reforço extra, inesperada, vai ser. O padrão está sendo estabelecido agora para saber quantas doses são necessárias para induzir uma proteção em cada faixa da população. Então, é esse processo de uma doença muito nova, com vacinas que estão sendo usadas também, e esse monitoramento, por isso mesmo, é muito importante. A gente tem que saber o que está realmente se passando na vida das pessoas, como elas vivem, né, após a vacinação e o que é que está acontecendo no Brasil, para a gente poder orientar bem qual é o esquema de vacinação que seria adequado para cada faixa etária. As crianças provavelmente vão ter muito menos problemas, os adultos jovens vão ter muito menos problemas, porque e provavelmente poderiam aguentar uma espera maior para uma terceira dose, mas isso, evidentemente, que a gente só vai saber com mais detalhe tendo mais tempo de acompanhamento das vacinas. Né? Nas outras vacinas a gente já tem de anos e anos as observações, nessas é a primeira vez que está sendo feito. Muito obrigada, Manuel. Nós conversamos com o pesquisador Manuel Barral Neto, da Fiocruz. Muito obrigada. Obrigado. Então, de novo, vou recomendar que use as vacinas, porque elas são extremamente seguras e eficazes,
e seguir as recomendações de quantas doses serão necessárias ir tomar e se proteger. Adicionalmente, também com outras medidas. Obrigado.